Se liga, enfermagem! No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os tipos de cicatrização e você tem que entender esses tipos para conseguir cicatrizar a sua ferida mais rápido. Quer entender mais? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir cicatrizar mais rápido. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Antes de iniciar nosso vídeo, eu tenho uma indicação fantástica para você. Você tem dificuldade em entender as coberturas, entender a avaliação da ferida? Irei deixar um curso com 40 horas de certificação válido em todo o território brasileiro. Esse curso eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Então vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, quantos tipos de cicatrização existem, professor? Bom, existem 3 tipos. A primeira intenção, que é um primeiro tipo, segunda intenção e terceira intenção. A ferida tem esses 3 tipos aqui que ela consegue cicatrizar. E vamos conversar de um por um aqui com vocês. O primeiro que eu tenho que falar para vocês é a ferida que vai cicatrizar por primeira intenção. Professor, quais são essas feridas? São as feridas operatórias. Sim, as feridas operatórias aqui representam esse grupo de feridas que cicatrizam por primeira intenção. Ou seja, as bordas dessa ferida são aproximadas cirurgicamente. Eu preciso de uma cirurgia para aproximar essas bordas e ela consegue aproximar. Se vocês forem perceber essa lesão, vocês conseguem observar que a perda de tecido aqui é mínima também. E olha só que interessante, a cicatrização por primeira intenção é muito mais rápida. De uma grande superfície de tecido ali para regenerar, para cicatrizar, não. Não, essas bordas aqui já estão aproximadas, então essa cicatrização acaba sendo mais rápida aqui. Sobre esse tipo aqui de cicatrização, para você conseguir cicatrizar mais rápido, você deve evitar algumas condutas. Quais são essas, professor? Bom, limpar a ferida aqui com álcool, limpar essa ferida com água oxigenada, clorexidina, iodo. Essas substâncias aqui, infelizmente, podem ressecar o ponto dessa ferida. E se o ponto dessa ferida fica ressecado, infelizmente, essa lesão corre um risco de abrir muito fácil. E se abre, eu vou prejudicar uma cicatrização que poderia ser simples. Então, toma muito cuidado em utilizar essas substâncias, essas soluções de limpeza nessa ferida operatória. Evita que esses pontos sejam danificados. Outro ponto interessante também, não precisa colocar coberturas aqui. O que eu mais recebo são pessoas utilizando a colagenase na ferida operatória. Também não há necessidade, principalmente se for uma ferida operatória desse jeitinho aqui. Não precisa você utilizar coberturas. Apenas a limpeza com soro fisiológico, como também a solução de PHMB, e assim você consegue cicatrizar mais rápido essa ferida. Outra pergunta que recebo também, professor, deixa aberto ou fechado a ferida operatória? Bom, é uma lesão, é um campo ali aberto para infecções, já que no meu meio aqui há diversas bactérias, vírus e fungos aqui. Então, para evitar, para prevenir, eu sempre costumo falar que eu deixo fechado. Há indicações que quando o paciente estiver em casa pode deixar aberto, mas eu não sei como é que está a casa desse paciente. Alguns pacientes, infelizmente, moram perto de saneamento básico aqui, infelizmente precários, né? E, infelizmente isso pode favorecer o aumento da carga bacteriana e prejudicando essa cicatrização. Então, minha recomendação para a geral dos meus pacientes é sempre permanecer fechado, porque eu não tenho um controle ali do ambiente do paciente. Isso é muito importante ficar fixo aqui para vocês. Já a segunda intenção são as famosas úlceras. São essas lesões aqui abertas. Essas feridas aqui, elas precisam ter uma borda bem cuidada. Por quê, professor? Porque essas lesões irão cicatrizar das bordas para o centro, de baixo para cima. Ou seja, eu preciso de uma contração nessas bordas para cicatrizar. Se por acaso essas bordas estiverem prejudicadas por algum motivo, infelizmente essa cicatrização vai ser prejudicada, vai demorar mais ainda. Olha só que interessante. Na primeira intenção eu precisava aproximar as bordas como? Cirurgicamente. Aqui é o meu corpo que vai fazer isso, vai aproximar essas bordas aqui, tá? Tem algumas lesões dessas que são profundas, então essa lesão vai cicatrizar de baixo para cima também, ok? Muito importante, cuidado com essas bordas aqui.
Geralmente, nas minhas aulas, eu falo o quê? Mantenha o meio dessa lesão úmido para cicatrizar. Isso é um princípio aqui na segunda intenção. Só que esse meio, ele não pode estar com a umidade muito elevada, porque se essa umidade estiver muito elevada, pode ir para as bordas e vai acabar macerando. Macerando é como essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. É como se vocês estivessem literalmente o dia todo dentro de uma piscina e quando vocês olham para a mão de vocês, está toda engiada, está toda esbranquiçada. Aquilo ali pode ocorrer nas bordas da lesão e isso vai prejudicar, porque não vai conseguir ter essa força de contração da ferida, tá? Então vai se retardar. O controle de umidade aqui na segunda intenção é muito importante. Professor, em relação à limpeza aqui da segunda intenção, a limpeza a gente realiza sempre do menos contaminado para o mais contaminado. Isso é muito importante ficar fixo na cabecinha de vocês. Observe uma ferida como essa. O mais contaminado aqui dessa lesão vai ser o seu meio, porque aqui eu tenho uma carga bacteriana mais elevada do que, por exemplo, as bordas dessa ferida. Então, eu devo realizar essa limpeza das bordas, né, que é o menos contaminado, para o centro da ferida, né? Borda para o centro. Lembra, algumas dessas lesões vai ter tecido de granulação. O tecido de granulação é um tecido mais sensível. Então, na hora que você for passar gás, não arrasta gás nesse tecido de granulação, porque pode sangrar. E isso a gente não quer para os nossos pacientes, ok? Se sangrar, também vou retardar essa cicatrização. Isso é muito importante ficar fixo em vocês. Professor, em relação à limpeza aqui da ferida operatória, também vai respeitar o mesmo princípio, do menos contaminado para o mais contaminado. Nesse caso aqui, o exemplo que eu trago para vocês, vocês conseguem observar que o leito da ferida está limpo, né? Então, nesses casos, eu vou iniciar como? Do centro da lesão para as bordas, tá? No caso da ferida operatória, sempre em movimentos unidirecionais. Vocês não vão realizar esse movimento aqui não, tá? Porque isso também pode prejudicar na hora da cicatrização, pode até prejudicar os pontos, arrancar sem querer algum ponto aqui, tá? Muito importante ficar fixo essa limpeza aqui para vocês. Professor, em relação ao que utilizar aqui na ferida por segunda intenção. Bom, vocês vão ter uma avaliação melhor aqui dessa lesão. Conforme sua avaliação, você vai utilizar a cobertura com a necessidade da ferida. Exemplo que eu trago para vocês, se essa lesão estiver com exudação elevada, vou precisar de coberturas que absorvam essa umidade. Agora, se estiver com pouca umidade, estiver seca, eu vou utilizar coberturas que umedeçam essa lesão, tá? Porque eu tenho que respeitar esse princípio de manter o meio úmido, mas não é um meio tão úmido aqui não, tá? Essa umidade tem que estar controlada nesse paciente. E temos também, por fim, a ferida que vai cicatrizar por terceira intenção. Ou seja, eu tinha antes uma ferida operatória. Essa ferida operatória, por acaso, infelizmente abriu, tá? Então eu vou ter, basicamente aqui, uma ferida por primeira intenção e outra por segunda intenção. A junção dessas duas eu tenho a terceira intenção. Basicamente é quando a primeira intenção vai abrir. Eu chamo isso de deiscência, tá? Essas deiscências podem abrir principalmente por esses pontos estarem prejudicados. Um ponto prejudicado vai abrir essa lesão, tá? Porque essa região em algumas localidades do nosso corpo, são regiões que têm maior tensão aqui. Por exemplo, a barriga do paciente, regiões articulares aqui são regiões que quando o paciente movimenta, infelizmente a pele estica. E essa pele esticando pode promover essa tensão e qualquer integridade do ponto aqui rompida, infelizmente o ponto vai abrir aqui, vai prejudicar e vai infelizmente ter a deiscência aqui. Outro ponto importante é o aumento aqui da umidade aqui da exudação dentro dessa ferida operatória. Se não tiver ponto de drenagem, se for necessário, infelizmente essa umidade vai aumentar por dentro da lesão e vai acabar abrindo os pontos. E isso também vai provocar a infecção. Infecção também pode ser um dos fatores responsáveis pela deiscência aqui. Edema também, né? Porque tem um edema ali naquele local, vai esticar mais a pele do paciente, ocasionalmente vai abrir, né? Então, você tem que avaliar esses fatores que podem prejudicar essa ferida operatória, complicações e evitar essas complicações. Então, identifica
e trata essas complicações. Isso é muito importante. Inclusive, se vocês quiserem uma aula aqui sobre feridas operatórias apenas, tá? Comenta aqui, ó, tipos de cicatrização 2 vezes, aí eu trago o vídeo aqui para vocês, ok? Mas, em resumo da nossa aula, temos 3 tipos de cicatrização. A primeira intenção é feridas operatórias, as bordas são aproximadas aqui cirurgicamente, tem pouca perda de tecido e a cicatrização vai ser mais rápida. Diferente da segunda intenção, que eu tenho uma úlcera, eu preciso aqui dessa contração das bordas para cicatrizar essa lesão e vai ser uma lesão que vai demorar mais para cicatrizar. E tem uma terceira intenção aqui. A terceira intenção são as deiscências, é quando a ferida operatória vai abrir. Mas e aí, enfermagem? Gostaram de todas as dicas aqui que eu trouxe para vocês sobre os tipos de cicatrização? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o teu like, esteja aqui inscrito aqui no canal Manual da Enfermagem para não perder nenhum detalhe aqui sobre feridas e outros conteúdos aqui da enfermagem. Vou ficando por aqui e olha só que interessante, irei deixar agora aqui para vocês uma playlist apenas sobre feridas e o último vídeo do canal. Então vai lá, vai, ó, tô esperando você aqui nessa playlist. Clica, vai, clica na playlist, clicou? Então eu tô te esperando lá, tá?